Queridos, que bom que você está conosco. Hoje nós temos um presente sobre as nossas vidas, que é a pastora Michele Emiliano. Né? A pastora Michele Amém, Emiliano, glória ela a é Deus. mineira, nascida ali em Uberaba, né? Mas ela foi lá para o Maranhão. E lá no Maranhão, ela formou em pedagogia. E após o seu casamento, né, ela casou com o Regis. Ela teve, então, a Caiandra, a Radassa. Então, a Isso. pastora Michele, ela a especialização dela em coach analista de comportamento, mas olha só a quantidade de responsabilidade que o Senhor confiou a ela. Ela é pastora, professora, pedagoga, psicopedagoga, coach, escritora, mãe, esposa. E ela vai falar para nós, ela lançou um livro com a SEB Produções, que é a nossa produtora, além das suas forças, mostra no bebê. Aqui. Olha o bebê, além das suas forças. E ela vai falar para nós, né, um pouco, eu acho que não dá 200 e tantas páginas, mas ela vai falar conosco um pouco do que é realmente viver além das suas forças. Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo ao meu relacionamento. Eu te dou um abraço em nome de toda a produtora SEB Amém. Produções, de toda a minha equipe que amaram. Você sabe que o primeiro testemunho do seu livro foi uma das minhas editoras. Ela editou o livro da pastora Michele, chorando o tempo todo, Deus falando com ela. Então, deixo agora para você um abraço meu e de toda a minha equipe. Fique à vontade, querida. Amém, glória a Deus. Obrigada pelo convite, né? Somos das que não desistem, todos que estavam ali no Instagram, agora vieram aqui para o Face. Glória a Deus, Deus tem um propósito maior nisso tudo, né? Como a Nilce me apresentou, sou tudo isso aí mesmo e lembrando da minha conversão. Acho que quando eu tinha 16 anos, e eu estava numa roda de discipulado, quando foi perguntado para cada uma ali das mulheres, o que você quer ser? Qual é o seu chamado? Né? O que você acha que é o seu ministério? E aí umas queriam ser pastoras, outras missionárias, e ministro de louvor. E eu ali novinha, falei, gente, eu não tenho condição para ser nada disso. E aí eu me lembro que eu respondi, eu quero ser uma mulher de Deus. E aí a nossa líder disse, amém, glória a Deus, é isso mesmo. Então, o meu desejo, desde quando eu me converti, fora tudo isso aí que a Nilce colocou como currículo, é ser uma mulher de Deus. Eu acredito que é o suficiente. É o suficiente, é o que nós precisamos. Para a glória de Deus. Então, esse livro, né, essa obra que é mais que um livro, mas é a história de um milagre, é um milagre. Além das suas forças, ele tem todo um conceito, né? A capa, como foi criado, as cores, tudo. De uma maneira muito especial, uma história muito incomum que nós vivemos. A Nilce colocando aí o currículo, né? Eu falo na minha vontade, não, para com isso, porque eu sou só uma mulher comum. Mas eu falo uma família normal. E a minha filha mais velha, a Caiandra, hoje tem 13 anos, ela sempre diz, mãe, nossa família não é normal, né? Nós não somos normais. O que a gente viveu, o que a gente tem vivido é anormal. Além das suas forças, é Deus. Deus que nos leva a viver além das nossas forças. Talvez você que está nos ouvindo, nos assistindo, vivendo uma situação que hoje você diz, nossa, isso está além das minhas forças, né? Eu não consigo. Então, esse é o ponto de partida principal para Deus agir, porque quando está além das nossas forças, ele entra com as forças dele, né? Para nos levar. E nós vivemos isso, nós tivemos essas experiências incríveis, como tem uma frase no livro, é uma inspiração por trás de experiências que desafiaram a medicina, desafiaram a nossa fé o tempo todo, desafiaram a nossa vida, que é viver além das suas forças. Eu gosto de conceituar, eu tenho conceituado no livro, a força nas suas 3 esferas: a força física, a força espiritual e a força emocional. Foi tudo que nós praticamos, exercemos durante essa caminhada. E
é Deus, além das suas forças, né? Aquele momento que a gente fala assim, nossa, eu tô sem força para essa situação, tô sem força diante disso. É onde nós começamos a experimentar da força de Deus. Quando a Nilce me apresentou, né, falou da experiência que nós moramos ali no Maranhão, e eu sou mineira, meu esposo é goiano, mas nós vivemos 16 anos ali no Maranhão por missão, um chamado de Deus, um propósito do Senhor, um sim para o Senhor. E quando nós estávamos ali, recebemos também da direção de Deus de voltar, de retornar para a nossa terra, para a nossa casa, para o nosso estado. E foi quando nós voltamos para o Goiás em 2017. Né? E eu gosto de colocar a nossa história, eu coloco aqui no livro, eu pontuo aqui, que para mim foi tudo muito bonitinho. Como eu me casei, como eu conheci o Regis, né? Hoje nós temos 13 anos de consagração pastoral, uns 16 anos à frente de igreja, 19 anos de casado. Eu acho que, não 20... sei se nós falamos, vocês são pastores da Sara Nossa Terra, né? Vamos deixar Isso, gravado. Vocês são pastores da Sara Nossa Terra em Caldas Novas. Isso. Pode falar. 23 anos de relacionamento, uns 20 e poucos de convertido, enfim. Eu orei para casar, o Senhor me deu um homem de Deus na minha vida. E todos os sonhos, tudo sendo construído, tudo sendo seguido assim bonitinho. Quando você fala, não, eu estou fazendo tudo direitinho, né? Eu estou obedecendo o pai, aquele filho obediente, tudo direitinho. E lá no Maranhão, depois de eu ter nascido a Caiandra, nós desejamos o segundo filho. Foi uma gestação que eu perdi depois da Caiandra. Foi uma dor muito profunda. Eu relato aqui no livro. Há uma experiência bem dolorosa. Você perder um bebê e eu já estava no 4º mês de gestação. A gente ia saber o sexo do bebê. E foi quando você entrar para um centro cirúrgico, passar por um procedimento cirúrgico, ver um feto ali numa bandeja já despedaçado, aquilo foi uma dor muito profunda e eu pensei que era a maior de todas as dores que eu já tivesse enfrentado na vida. Então, depois da perda desse bebê, a Radassa, ela veio com uma profecia. Eu perdi o bebê em 2013, na virada do ano de 2014 para 2015. O tema do ano da nossa igreja era o ano da restituição. E eu estava tentando engravidar, todo mês eu pensava que eu estava grávida. E aí a irmã chegou em mim no altar, uma mulher de Deus, uma profeta, e disse, pastora, em fevereiro a sua restituição vai estar de 1 mês. E eu fiquei, não acredito, né? Eu tô grávida mesmo. Relutei para fazer o exame, com medo de dar mais um negativo, cada negativo era uma frustração. E quando eu fiz o exame positivo e eu estava grávida da Radassa, o Senhor havia me restituído. Então, nós comemoramos aquilo com muita alegria, um pré-natal feito muito bem acompanhado, todos os exames, tudo certinho. O nascimento da Radassa, nasceu na capital, São Luís, e uma criança perfeita, desenvolvendo perfeitamente bem. E quando ela tinha 1 ano e 2 meses, com tudo isso foi confirmado a nossa mudança. Então, nós estávamos no Maranhão, no amado Maranhão, né, terra do meu coração, e viemos para o Goiás. A gente chegou em Goiânia, capital, agosto de 2017. Então, essa história ela é muito recente. E chegamos em Goiânia, eu tenho até esse capítulo, né, o sonhar e realizar. A gente estava vendo o Salmo 126, vendo como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e por isso nós estávamos alegres, completamente alegres. Aí a gente tinha alugado um apartamento e tudo muito bonitinho, arrumadinho ali, morando perto de família. Nós ficamos 16 anos longe da família. E começando a trabalhar, vida que segue. Estávamos na sede, em Goiânia, com os nossos bispos nacionais, eu trabalhando, atuando na minha área, né, como analista comportamental, estava trabalhando até então na área, e a Radassa ficava com a minha sogra todos os dias para a gente trabalhar, e todos os dias a gente chegava do trabalho e a minha sogra fazia um comentário assim, Michele, a Radassa, de vez em quando ela me olha, dá uma piscadinha, e eu acho meio estranho. Ele dizia, estranho como, sogra, né? Não, a Radassa está entortando a boquinha. E eu achava que aquilo tudo partia de um exagero. Eu falava, não, dona Lúcia, é coisa de criança. A criança faz caras e bocas o tempo todo, né? A criança tem uma arrumação, inventa uma coisa toda hora. Mas ela insistia naquilo. E eu falo, né, com ela aqui no livro, ela tem uma mania de ver umas doencinhas onde não tem, então não tem muita importância.
Mas não foi uma questão de uma semana. Ela insistiu para levá-la no médico e eu dizia, vou chegar no médico e vou falar o quê? Doutor, minha sogra disse que minha filha pisca e entorta a boquinha um pouquinho, né? Então eu relutei. Mas aí a gente chegou no belo dia para o almoço, a Radassa estava em pezinha, pegou um copo de suco, foi beber. E eu assustei com aquilo porque o suco estava escorrendo na boquinha dela, a boca dela estava aberta. Logo o copo caiu e ela desfaleceu junto. E naquele dia a nossa vida virou de cabeça para baixo. A gente saiu desesperadamente para o hospital e fomos para uma emergência, já estava tudo muito ruim, aquelas incertezas, aquelas dúvidas, o que que ela tem, o que que será que a Radassa tem. Quando foi feita a medicação e ela recobrou o estado de consciência, voltou, o médico nos chamou e disse assim, olha, paz, a Radassa tem crise de ausência, foi o primeiro diagnóstico. Vocês vão precisar de um neuro, a vida de vocês agora, tem plano de saúde? Não, não temos. Vocês vão precisar de um neuro para acompanhar, porque eu quero, assim, falar que, a grosso modo, crise de ausência é uma formação neural incompleta. E ele disse que até os 3 anos de idade é normal a criança ter e se completa na vida da criança. Entra com uma medicação e fica tudo resolvido, né? Então, para minha família, para as outras pessoas que estavam nos acompanhando, glória a Deus, graças a Deus, é só isso, então tá tudo certo. Mas para mim estava tudo muito ruim e eu sentia dentro de mim que não era só aquilo, não sei o porquê, não era falta de fé, não era pensar no pior, mas era como se algo estivesse me preparando que não era só aquilo. Aí procuramos o neuro, entramos com a medicação, que ia resolver as crises de ausência, que é quando umas crianças desligam, assim, rapidamente, depois volta para a atividade que estava exercendo. Mas a crise de ausência, o remédio não atuou, as crises não passavam, as supostas crises de ausência, até que ela teve a primeira convulsão. Ela caiu assim mesmo no chão e ficou com uma convulsão, aspecto de uma convulsão epilética. Antes disso, eu já tinha pesquisado no Google sobre epilepsia. Algo dizia para mim que era epilepsia. E todas as reações dela batiam. Quando nós voltamos no médico, ele passou um eletro. Esse eletro diagnosticou epilepsia focal, uma epilepsia de um lado só. Crise de ausência já estava ruim, a epilepsia ficou péssima, ficou pior ainda. Mas ele disse, não, nós vamos entrar com a medicação e muitas pessoas têm epilepsia e levam uma vida normal tomando a medicação. E a gente e isso foi só um susto, nós vamos orar, o Senhor vai curar, o nome dele vai ser glorificado, essa epilepsia não vai prosseguir, isso vai ter um fim. E aí eu comecei para me consolar, eu conheci algumas mães que tinham filhos com epilepsia, para entender como era. E ele entrou com a medicação, mas a medicação também não cessava, as convulsões iam aumentando. Era assim, de 10 segundos, já tinha ido para 20 segundos, para 1 minuto de convulsão. Aí nós voltamos e já tinha passado um mês, mais ou menos, e ele disse, olha, eu vou passar uma ressonância. Porque não foi direto para uma ressonância, porque tem uns protocolos de investigação, né? Primeiro faz um exame, faz outro. E aí ele pediu uma ressonância. Essa ressonância já foi pensar que o meu maior conflito era ela ser anestesiada, tomar o tal do contraste e fazer ressonância. Eu já estava angustiada com isso. Ela tinha 1 ano e meio. O doutor Rafael tinha pedido neuro imagem simples e ele tinha descartado o contraste desse exame. Então, quando ela começou a fazer o exame, uns 20 minutos depois, o radiologista nos chamou e falou, olha, eu preciso da autorização de aplicação do contraste. Se não, o médico não pediu, ele falou que as imagens que ele queria captar da Radassa eram muito simples. E eu fiquei com isso na minha mente, é muito simples, é muito simples. Relutamos, autorizamos. Passou mais 20 minutos, ele nos chama na sala, sem completar o exame, né? E eu sabia que aquilo não era normal, porque os outros pais iam lá, pegavam o filho e iam embora, antes de terminar ele nos chama. Já fui caminhando com a sensação ruim, de não ter mais o chão, de não estar pisando no chão, algo já estava assim, se movendo. Na sala ele abriu a tela do computador, mostrou-lhe o exame, a Radassa ainda estava lá, a cabecinha dela, e tinha uma mancha branca, e ele começou a falar, olha, essa lesão está localizada aqui na região tal, essa lesão mede tantos centímetros, mede isso, mede aquilo, e para mim, lesão, ele estava falando de machucado, eu pensei, lesão, lesionou, ela caiu, alguma coisa que eu não vi, bateu com a cabecinha, ficou essa lesão, por isso que...
Então, eu estava achando normal, né? Então, por isso que ela estava tendo as convulsões. E ele falando lesão para lá, perguntou se ela anda, ela fala bem, ela tem febre constante, as perguntas assim já agressivas. E ele, não, porque esse tumor está muito grande. Quando ele falou a palavra tumor, aí eu desfaleci, né? Eu comecei a não sentir as pernas, o Regis me segurando, e senta aqui, dá uma água. E ele falou, olha, eu já vou encaminhar imediatamente para o médico as imagens e depois eu envio o laudo, porque esse tumor é muito grande, vocês precisam entrar com um tratamento muito rápido. Quando nós voltamos para o médico, isso no mesmo dia, ele disse, olha, eu sinto muito. A Radassa tem um tumor raro, chamado de NET, que é um tumor neuroembrionário. Provavelmente ela já nasceu com ele. E não é cirúrgico, não tem cura. Não tem como fazer uma cirurgia, não tem medicação para curar. E por que não tem como fazer uma cirurgia? Porque está enraizado na parte da região motora, da região de fala. Se ela operar, ela nunca mais vai ter uma vida normal. Como uma criança plenamente normal, andando, brincando, comendo, se divertindo, já era improvável ela ter um tumor daquele tamanho, como disse o médico, e está andando, falando, não fazia sentido olhar para aquele Já tumor era um e milagre, né? já era um Já era. milagre. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui, né? Olha o tamanho. Dá para ver, E isso sim. é em várias outras dimensões. Aí agora, o fato de não poder fazer cirurgia, não poder fazer nada, eu lembro que o Regis disse assim, então é essa atmosfera perfeita que a gente precisa, o impossível, né? Deus vai fazer o impossível. Deus é Deus do impossível e o milagre vai ser manifestado. Nós vamos orar, a Radassa vai ser curada, esse tumor vai desaparecer. E o médico disse assim, enquanto isso, então, nós vamos entrar com uma medicação para conter as convulsões. Porque se nós conseguirmos, hoje o maior problema é a convulsão. Se contermos as convulsões, a Radassa vai ter uma vida normal, mesmo tendo um tumor lá. Porque eu tenho pacientes que têm esse tumor e levam uma vida normal. Eles só descobriram que tinham tumor porque tinham constantes dores de cabeça, foi fazer exame, mas o DNET dá para se levar uma vida normal. Deixa eu beber uma água. Ai, E amiga. aí ele disse, vou passar um coquetel. Foram muitos remédios para tentar conter as convulsões. Ela ficou com a pele manchada, as unhas caindo, mas as convulsões não paravam. O que era uma epilepsia que era para ser controlada com a medicação, não parava. Ela chegou a ter 8 convulsões num dia. E eu tinha muito medo de não tê-la de volta, porque ela desfalecia muito nas convulsões. Aí ele nos encaminhou para uma oncopediatra. Ele disse assim, esse tumor não cresce, então nós vamos tentar calcificar, não crescer, vamos por vários caminhos, porque o único caminho que não tem é o cirúrgico, não tem como fazer essa cirurgia. Aí nós fomos para uma oncopediatra, e eu até conto aqui, foi a primeira vez que eu entrei num hospital de câncer, foi no Araújo Jorge, em Goiânia, e eu entrei ali muito indignada, muito revoltada, triste, triste, porque o médico tinha dito que 80% do aspecto do tumor era benigno. Então, o que eu estava fazendo no Araújo Jorge? Eu me senti um pouco assim melhor em saber que não tinha a porcentagem de ser maligno era pequena. E eu entrei na ala infantil, eu não conhecia. Eu falo que eu entrei no hospital na minha vida 3 vezes. 2 para os dias mais felizes da minha vida, ter as minhas filhas, a outra para o dia que eu perdi um bebê, e depois começou essa rotina de hospital na minha vida, né? Assim, o dia mal chegou sem avisar. O dia mal, ele vem para todo mundo, queridos. E não importa se você é convertido, não é, bispo, pastor, apóstolo, o dia mal vem para todo mundo. O Salmo 34:19 diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Então, assim, as aflições são nossas e o livramento vem, mas a gente não sabe como, mas vem. Interessante é quem somos nós nesse interim de espera do livramento, né? Como vamos nos comportar, como vamos receber, como vamos suportar. Já estava tudo muito ruim. A oncopediatra olhou o exame e disse assim, mãezinha, lembrei que ela nos deu uma mãe lá, uma mulher, nos deu uma boneca, né? Quando a gente entrou ali, tratando tão carinhosamente. Aí esses dias eu olhava para essa boneca e falava, gente, eu não lembro que eu tinha raiva, ódio, eu olhava para aquela boneca, porque me lembrava aquele hospital, aquele lugar. Ela
ela olhou a imagem e falou, né, nós temos que fazer uma cirurgia. Falei, mas o médico disse que não é cirúrgico. Ela falou, não é cirúrgico por causa das sequelas, mas não tem outro jeito, senão remover através de uma cirurgia. Arriscar ter as sequelas. Falei, mas o tumor não cresce e tal? Questionando, ela disse, não, mãe, tumores cresce sim. Todo tumor cresce, benigno ou maligno, ele cresce. Nós não sabemos que proporção é esse crescimento, mas ele cresce. Então, já fiquei. Um é neuroclínico, a outra é especialista. Então, vamos pelo relatório da especialista. Ela disse que cresce. Ela pegou o telefone e falou assim, isso era, por exemplo, numa quarta-feira, ela ligou para um outro médico do Hospital da Criança, um neurocirurgião, e falou, vou marcar a cirurgia de vocês para semana que vem. Eu falei, como? Semana que vem? Espera, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que... Não é assim, eu não estou preparada. Não, mas o tratamento é cirúrgico. Então, vou falar com o neurocirurgião. Em um dia, nós fomos para uns 4 hospitais, sem plano de saúde. Não sei se você lembra no início aí da história. Falo que o nosso plano de saúde é SUS, sustentados unicamente pelo Senhor. Gostei dessa. E eu não tinha nem o essa comigo. Eu não tinha nem o cartão do SUS. Sabe o que é ser ir de um médico para o outro, particular, público, sem fila, sem espera? Deus, né? Que é isso? As portas assim, escancaradas. E ali no hospital da criança, já era para ter marcado a cirurgia. O neurocirurgião de lá olhou o exame e falou: tantos por cento de risco de vida, tantos por cento de perda da fala, tantos por cento disso. Ela nunca vai ter uma vida normal e o tumor pode crescer e expandir para perda de visão e eu posso fazer cirurgia semana que vem. Eu disse, não, mas eu não, em lágrimas, em prantos, eu não estou preparada para isso. Ele falou, mas não é você que decide, sou eu. O tratamento é cirúrgico. Pensei, que médico arrogante, como que vai decidir alguma coisa acerca da vida da minha filha? Não, nós não temos pais, nós não vamos fazer essa cirurgia, eu e o Regis, né? E aí todo mundo, vocês vão perder isso, já está lá encaminhado, quantas pessoas estão lutando, estão esperando por um procedimento cirúrgico, e para vocês foi tão fácil, e sem responsabilidade, isso não é fé, isso é... fomos criticados de todas as formas possíveis. Aí eu dizia, gente... criticado só porque a gente está esperando uma resposta de Deus, não é possível, né? Eu falava, Senhor, eu não quero ser responsável com a vida da minha filha, mas eu quero ter paz. E a gente não tinha paz. Então, nós voltamos no médico, ele continuou com a medicação e disse assim, olha, não é uma cirurgia urgente. Vamos esperar 6 meses para fazer uma próxima ressonância. Eu falei, nossa, 6 meses é tudo que eu preciso. Como se Deus precisasse de um tempo, de um cronograma, de um calendário para poder agir, né? Falei, não, em 6 meses Deus vai agir. A gente vai fazer essa ressonância e o tumor vai ter desaparecido. E eu falava isso com tanta convicção, diante da igreja, diante da família, diante de todo mundo. Imaginava, vamos sair pregando aí, testemunhando, o tumor desapareceu. O médico vai fazer a ressonância, vai falar assim, o que tinha aqui não tem mais, né? Já era. E nesses 6 meses, nós fizemos tudo que eu falo, tudo que crente sabe fazer. Jejum, monte, oração, campanha, vigília, unção, intercessão. E a Radassa como? Passando mal. As convulsões continuavam. A medicação intensificava, mas as convulsões continuavam. Nós ouvimos de pessoas que disseram, faça essa cirurgia logo. Há pessoas que disseram, não deixe o médico colocar a mão na cabeça dessa criança. Homens e mulheres de Deus. E aí, o dia tão esperado dessa segunda ressonância foi marcado. Eu chamo esse dia de o dia de milagre aqui no livro. É um capítulo que é o dia do milagre. Em que nós íamos ver o exame e, o tumor sumiu. Só que o tumor, ele não sumiu, ele não diminuiu, ele cresceu, ele aumentou. E eu chamo de dia de milagre porque quem não conhece o livro fala assim, nossa, agora eu vou ler sobre a cura. Mas a cura foi minha, o milagre foi eu, o milagre sou eu, fui eu naquele momento de continuar crendo contra as minhas esperanças, de continuar crendo diante de todo o cenário adverso, impossível de se viver. O tumor tinha aumentado e nós não sabíamos em que proporção ele ia continuar crescendo.
a cirurgia tinha que ser marcada. Depois eu voltei lá na voz daquele médico e disse assim, sou eu que decido? E eu já decidi, o processo é cirúrgico. Aí eu liguei e falei, naquele momento Deus falou comigo, através da boca daquele médico, eu tive a maior aversão, rejeição. Eu já decidi, o processo é cirúrgico. Só que a gente não queria aceitar. E muitas pessoas conhecidas, amigos, a professora dela da escola, dizia assim, vão para Barretos, por que você não liga? Por que você não faz um cadastro em Barretos? Né? Aí eu, Barretos, São Paulo, o que eu vou fazer lá? Primeira coisa que eu disse, lá é o hospital de câncer. A Radassa não tem câncer. E eu ficava, meu Deus, será que vocês não entendem? Ela tem um tumor, que o aspecto é benigno, isso não é câncer e pronto, acabou, eu não vou para Barretos. E resisti. Até que um dia uma irmã chegou na igreja, Deus tem que usar as irmãzinhas, com um papelzinho assim, falou assim, pastor, esse aqui é o telefone de Barretos. O senhor liga lá e se informa. Eu pensei, não te pedi, né? Que não, vem me ofender trazendo o telefone desse lugar, eu não pedi nada, eu não quero nada disso. E passou umas 2 semanas, a irmã perguntando, pastor, você ligou em Barretos? E aí, pastor, como foi a ligação em Barretos? Você teve um resultado de Barretos? Aí o Reis falou assim, eu vou ligar só porque eu tô constrangida em responder para a irmã toda vez que eu não liguei. Aí tá, nos preparamos na mesa, ele ligou, foi muito bem atendido. Aí quem atendeu disse assim, tem diagnóstico de câncer? Ele falou, não. Ah, aqui nós só atendemos com diagnóstico de câncer. Eu falei, sabia, perdendo tempo, para que ia ligar lá? Qual a idade do paciente? 3 aninhos. Não, espera, eu vou transferir sua ligação. Fiquei com um misto de raiva, porque transferir, eu já queria era desligar logo, desistir daquilo logo. Já era o meu cérebro num processo que eu falo de luta e fuga. Quando estamos diante de uma situação desconhecida, automaticamente nosso cérebro tem esses 2 escapes, luta e fuga. E às vezes a gente age no inconsciente. Fugir ou lutar, é o que você tem para encarar, é o que tem. E eu só queria fugir, e era uma reação inconsciente, eu não queria aceitar. Aí ligou, passou, envia todos os exames que o senhor tem dela. E eu pensei assim, eu torci para a impressora, para o scanner da impressora não tá funcionando, para não dar certo, e tudo estava dando certo. Reis escaneou os exames, enviou por e-mail, e eu pensei, não vão receber. Isso era final de 2018, final do ano, acho que era dia 22 de dezembro. Falei, vem Natal, vem Ano Novo, isso aí já era. Quando foi 5 de janeiro de 2019, o hospital nos liga, marcando a consulta para a Radassa. Eu falei, não, eu vou para Barretos. Eles ligaram, marcaram a consulta, eu não estou acreditando. Eu estava com raiva, muita tristeza, muita decepção. Para mim era assim, isso não era para acontecer comigo, para mim era um sentimento de que eu estava sendo totalmente injustiçada. E eu estava até te falando na outra live anterior, né? Que eu fui muito criada no evangelho. Eu quero deixar bem claro que isso é uma experiência minha, em que nós não devemos perguntar o porquê para Deus. Então eu ficava com aquela angústia, eu queria, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu não perguntava, porque era como se fosse pecado, ofensa, e eu tinha sido ensinada de que se você perguntar o porquê para Deus, você vai limitar Deus, você vai expressar uma incredulidade. Você tem que perguntar, Senhor, por quê? Né? Para quê? Qual é o propósito? Mas eu não tinha vontade de perguntar qual era propósito nenhum. Só queria saber o porquê que aquilo estava acontecendo e pronto, acabou. Mas aí até a pregação, porque quando o anjo apareceu para Maria e disse que ela estava grávida, ela disse como se sucederá isso, ela não questionou, ela não disse o porquê, Deus, ela aceitou, ela só quis saber qual era o propósito, e eu fui ensinada que comigo tinha que ser daquele jeito também. E não queria ir para Barretos, chegamos em Barretos, estava tendo um evento da Igreja Adventista e tinha 100.000 adventistas na cidade. Não tinha um hotel, uma hospedagem. O Parque do Peão estava lotado de barracas deles, porque eles estavam tendo um evento internacional. Aí nós ligamos para um pastor amigo, pastor Suzano Selmo. Ele disse, eu tenho um amigão aí em Barretos. Espere que ele vai arrumar uma hospedagem para vocês. Pastor Eric Suleiman, da comunidade cristã de Barretos. Aí ele ligou para ele e disse, realmente, não tem lugar na cidade para hospedar,
mas eu vou receber esse casal lá em casa. Nós não conhecíamos esse pastor. E eu falo que é aquelas horas que no Maranhão eu aprendi a ditado assim, mais vale amigo na praça que dinheiro na caixa, né? A gente tinha dinheiro para hospedagem, mas não tinha hospedagem na história, na cidade. E o pastor Érico diz assim, só tinha estebaria lá da minha casa para poder hospedar vocês. Tava tudo lotado na cidade, não tinha lugar nenhum, vocês foram parar lá em casa. E aí nós fomos para a primeira consulta, quando nós chegamos ali naquele hospital que leva o nome de amor e faz jus a esse nome, lugar de amor, eu fui extremamente quebrada, impactada, entrando num lugar de primeiro mundo. A Radassa chamava o hospital de shopping, né? Vamos para o shopping, por causa da brinquedoteca que tinha ali. Eu falo que é um lugar que ninguém deseja estar, mas se você precisar, é o melhor lugar para estar, não tem como. O médico nos atendeu, uma equipe médica nos atendeu e tinha ratificado todo o tratamento que tinha sido feito até ali, mas ele falou, mas infelizmente o procedimento é cirúrgico. E eu queria desistir daquilo de novo. Não, mas eu vou continuar orando, Deus vai tirar esse tumor vai desaparecer pelas mãos do Senhor. E o Regis disse, não, nós chegamos até aqui e nós não vamos retroceder, nós vamos fazer tudo que tiver que fazer por aqui. Cirurgia foi marcada, a Radassa entrou dia 4 de fevereiro de 2019 para o centro cirúrgico, 8 horas da manhã, e saiu 4 horas da tarde. Foram 8 horas no centro cirúrgico. É um dia assim que a terra parou, tudo silenciou, não, nada mais fazia sentido. Então, já que ela estava fazendo a cirurgia, nós orávamos então para que ela saísse sem nenhuma sequela. Andando, falando, conversando, que tudo fosse conservado nela. Após a cirurgia, a Radassa, você deve estar pensando, então, ela fez a cirurgia, tirou o tumor e ficou tudo bem. Não. Ela saiu com todas as sequelas previstas. Ela não estava andando, não estava falando, não estava sentando, não estava movimentando nada. Então, a frase, eu perdi o chão. Perder o chão é fichinha para mim. Perder o chão que chão, não tinha mais chão, não tinha mais onde pisar, não tinha mais nada. Deus me deu asas e eu só estava voando com aquela força ali. Carregando nos braços. Carregando no colo. Aquela força ali do vento do espírito e parecia que tudo era pior só para mim. Na UTI tinha 6 boxes e o caso mais complicado era o caso da Radassa. Eu ficava, mas gente, por que não podia ser o mais leve? E assim filho nós ficamos 3 dias não. Filho da promessa, filho do milagre. Tudo na vida da Radassa foi um milagre. Meu Deus. Nós ficamos ali 3 dias, depois fomos para a internação. Com 5 dias após a cirurgia, ela começou a falar, né? Eu fiquei 5 dias sem vê-la falar, sem ver o sorrisinho dela, e ela começou a falar, pediu para ir para a piscina. E nós passamos uns 40 dias ali em Barretos, sendo desafiado em tudo. Eu falo que quando nós ganhamos alta, eu chamo a alta do luto para a luta. Porque quando você vive uma situação assim, de extremo, além das suas forças, é uma sensação de luto. E nós saímos do luto para lutar, para todo o processo de reabilitação, de Radassa andar. As nossas orações já eram para Radassa, para que a Radassa andasse, para que a Radassa falasse, para que a Radassa voltasse a ter uma vida normal. E assim foi fazendo o Senhor, né? No processo de um ano. Você aprendeu muito a valorizar, tanto no hospital, eu morei ali praticamente com a minha mãe 2 anos, a valorizar a vida, porque você vê coisas ali no ser humano que você se assusta. E com a Radassa você aprendeu a valorizar as pequenas coisas, né? O andar, Todas. O falar, o conhecer vocês, as pequenas coisas que nós não atentamos na nossa vida diária. Todas elas. Assim, a nossa vida, da nossa família, ela tem um marco. Antes da cirurgia da Radassa e depois da cirurgia da Radassa. Porque não tem como você ser a mesma pessoa. Nunca, nunca mais. É uma Michele antes e uma Michele depois.
né? Então, assim, são que as 200 páginas de uma história, né? De uma segunda cirurgia num peto, do nada, a Radassa passa mal. E essa segunda cirurgia faz 1 ano. A gente tem que ir para Barretos de novo, às pressas, correndo, porque foi um sangramento que ela teve. Não tinha nada a ver com o tumor, mas foi um sangramento. E aí você pensa assim, quem disse que não pode acontecer de novo, né? Aconteceu de novo um outro processo de Deus nas nossas vidas. Como foi depois, pós-cirurgia, né? Veio a biópsia e era negativo, não era câncer, para a glória de Deus. O tumor foi totalmente tirado, ressecado, ressecção total. Sem quimioterapia, sem radioterapia. E a equipe glorificava, assim, a equipe quebrantada junto com a gente no hospital. E a gente glorificando a Deus, chorando. Era toda hora nisso. Chegava uma enfermeira e dizia assim, mãezinha, não fica ajoelhada aí no chão, né? Muito insalubre. Me viu ali ajoelhada, orando, chorando, orando, chorando. E ter tido a ressecção total do tumor e o processo de reabilitação da Radassa, né? Você pode estar aí se perguntando como está a Radassa hoje. Entra no meu Instagram, tem uma história lá acompanhando. Radassa é uma figura, sapeca, falante, saltitante, Canta, cantante, brinca, faz dançante, tudo com a teima. tudo, tudo para a glória de Deus. Eu falo assim, vocês viveram um mover de Deus? Não, nisso nós vemos um moer de Deus. Foi um moer, assim, literalmente, que Deixa eu contar para eles ninguém algo quer que passar. Deixa eu contar algo que marcou, acho que você não sabe disso, vai ser a primeira vez, talvez, que eu falo isso. Eu estava com a Michelle um dia no telefone, a gente estava falando sobre o livro, e a Radassa estava brincando, fazendo barulho, e a Michelle não estava me ouvindo por causa do barulho da Radassa, mas ela sorriu. A Michelle deu uma risada, um sorriso tão grande, e me respondeu assim, é só a Radassa brincando. O que significa para uma mãe o barulho de uma criança brincando em casa. É. É tudo muito, muito forte. E eu convido você a viver essa história assim de desafio. Assim, eu abro assim, Nils, cada página e penso assim, gente, foi eu mesmo que vivi isso, traz um impacto sobre a minha vida. O Rez, ele fala que ele não tem estrutura emocional para ler esse livro. Ele abre qualquer página e ele começa a chorar. Aqui, eu escrevi aqui sobre quando a gente fala, né? Eu entreguei para Deus, mas eu entreguei, eu entendi que as nossas entregas não liberam poder algum, elas não mudam nada. Mas a nossa entrega dá permissão para quem tem o poder mudar todas as coisas. Mas não é porque eu entreguei algo para Deus que mudou tudo. Não, tem poder, você só entrega. Quem tem poder é Ele. Então, eu te convido a entregar, né, esse peso, essa carga, essa dificuldade, esse momento de crise que está passando, entregar ao Senhor, mas sem acreditar que você tem algum poder com aquela entrega, não. Quem tem o poder é Ele. O que eu quero falar, voltando aqui no que eu aprendi, com toda essa experiência, eu tinha um Deus e hoje eu tenho um Pai. Aonde um dia eu coloquei a cabeça no travesseiro assim, gritei. Falei, Deus, por quê? Aí eu me libertei daquele porquê que eu queria perguntar. Por quê? Por quê? Por quê que está acontecendo comigo? Por quê? E o Senhor é pai. E meus filhos me perguntam por quê das coisas. E eu digo por quê. Ou então, às vezes, eu falo, por quê mesmo? É porque tem que fazer e pronto. Mas eles questionam por quê e eu não me ofendo. Eu respondo. Então, Deus, por quê? Por quê? Queridos, eu tive resposta? Nenhuma. Mas eu tive cura porque eu pude perguntar para ele o porquê. Eu me acheguei como filha, então o meu relacionamento com Deus se intensificou de pai e filha de uma maneira muito profunda, muito profunda. Então é Como diz o interessante goiano, que tem base não, tem base não. enquanto você fala é tão interessante, porque eu estou ouvindo você falar que é uma história que eu conheço, que eu vivi, participei um pouco dessa história com você, e eu estou sentindo irradiar, eu acho que é essa palavra, de você essa convicção desse amor, dessa paternidade. Eu estou sentindo amor vindo de você falando de dor. É interessante, né? Você Amém. fala de dor, e eu estou sentindo você irradiar, não revolta, não dificuldade, não.
Eu sinto irradiar de você o amor, a convicção, a paternidade. Isso é muito gostoso. Um Isso é muito Deus gostoso. de detalhes, um Deus de detalhes que cuida o tempo todo. Eu falo um Deus que nos arranca sorrisos em meio à dor, né? Como que é isso? É uma experiência além das forças. Quando as pessoas dizem assim, ah, mas vocês são tão fortes, né? É só para isso aí é para as pessoas fortes. Gente, ninguém sabe que Você é forte até o dia que não você tem tem que ser força forte, até o dia que é. Você não sabe que é forte até o dia que essa é a sua única opção. Você tem que ser forte e pronto, acabou. Você não tem outra opção. é. Você só sabe que você não tem forças quando você recebe a força dele, que vem É, dele para sua vida, porque a sua acabou. é Aí verdade. dentro de você vem aquela força que é dele. Ai, Amém. amiga, pode complementar. Não, aí eu termino aqui. Um dia fazendo a live, um amigo meu falou assim: essa frase aqui bateu muito em mim. Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Essa é a única opção. Cada dia eu tinha que ser mais forte. Eu fui complementado, não, mas vocês são tão fortes, continuamos prosseguindo, não porque somos fortes, mas porque estamos prosseguindo, nos tornamos fortes. Essa é a nossa vida. Vida de uma família que vive além das suas forças. Convido Amém. você a viver além das suas forças. Quer dizer que é possível viver além das suas forças, porque além é Deus. Amém. Mostra o livro, Michele. Mostra o livro, mostra a capa do livro. Gente, esse aí é o livro Além das Suas Forças, da pastora Michele Emiliano, pastora com seu esposo, na Sara Nossa Terra de Caldas Novas, com as suas duas filhas. Todos servem ali fielmente ao Amém. ministério integralmente. Você pode adquirir o livro dela na Amazon.com. Você adquire também através das redes sociais dela. Ela imprimiu 1.000 livros excelentes, de altíssima qualidade. Um material feito com muita responsabilidade, com muito carinho, Amém. né? E eu tenho certeza que antes da Michele sonhar tudo isso aí, foi o Senhor que sonhou esse livro para a sua vida. Então, você tem muito para aprender. Tudo isso que a gente falou foi um pouquinho só, né? Um pouquinho de tudo aquilo que ela viveu, porque ela relata ali também sobre o filho que perdeu, as dificuldades que ela enfrentou, né? Para estudar tudo sobre a sua vida e uma força sobrenatural que ela recebeu da parte de Deus e que essa força é para você também. Não deixa de adquirir o livro dela, excelente para a sua vida. E eu quero falar algo que eu nem falei com ela aqui ainda. Se você precisa de um trabalho realmente motivacional nesse tempo de pandemia na sua igreja, diante de todas as regras de higiene, com tudo certinho, chama a Michele. Leva ela para o seu trabalho de Amém. mulheres, leva a família dela, para edificar a família da sua igreja. É um casal que eu indico, são da Associação de Pastores aqui de Caldas, né? São amigos, companheiros demais, Amém. eles aqui na nossa cidade, de guerra, de oração, de impacto evangelístico, e agora escritora da CEF Produções também. Encerra com a Glória a fotinha do Deus. seu livro. Essa live vai estar nas redes sociais para você. Daqui a 300 anos, esse bebezinho aí vai estar contando a história. Mentira, já foi embora. Radassa. Está ficando a geração da Radassa aí para contar a história de como que tudo passou lá na Amém. frente. Amiga, te amo. Saudades de você pessoalmente. Obrigada também. Obrigada. Um Te amo beijo no seu muito. coração bem grandão. Muito obrigada por perseverar comigo nas redes sociais. Amém. Obrigada. E todo mundo que está acompanhando, um grande beijo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado, olha, vai ser salvo aqui, já está no YouTube, nas redes sociais, e você vai poder aí compartilhar com as outras pessoas aquilo que falou no seu coração. Tá? Fique conosco, em breve Amém. nós temos mais aí pessoas para compartilhar algo poderoso na sua vida.
Te amo. Dá um beijo nessa família linda, esse marido lindo que você tem, essas filhas lindas que o Sim. Senhor te confiou. Deus te abençoe. Tamo junto, amiga. Deus Amém. te abençoe. Glória a Não preciso Deus. nem te falar, Obrigada. né? Olha só, eu falo marido lindo, as filhas lindas e tudo, e olha só a autora, a pastora Michele. Gente, ela é linda. É uma Amém. Glória a família Deus. linda. Você é muito, acho que linda não só por Aleluia. dentro, por fora, né? Bonita por dentro também. Tudo no lugar que o Senhor te confiou. É Amém. Obrigada, linda. muito bem do seu coração, amiga. Amém. Obrigada. Um beijo. Seu exterior está refletindo o seu interior. Amém. Glória a Deus. Te amo, Deus abençoe. Obrigado. Beijo. Tchau, gente. Até a Tchau, tchau. próxima.